Isto é alguma espécie de piada. Você acha mesmo que isto é um documento de identificação válido? O banco caiu num silêncio absoluto. Uma mulher num fato impecável ficou imóvel quando a sua carta de condução caiu no chão. Não por acidente, mas atirada com desprezo. Ninguém se mexeu. Ninguém ofereceu ajuda. Todos ficaram a observar com olhos silenciosos e julgadores. Ela não gritou. Não recuou. Em vez disso, calmamente enfiou a mão na mala. E, naquele momento, tudo mudou. Eles não faziam ideia de que tinham acabado de insultar uma CEO prestes a fechar um negócio de 2.000 milhões de dólares. Naquela tarde de sexta-feira, a luz dourada do fim do dia espalhava-se pelas ruas tranquilas de Fairview, pintando uma cena de rara serenidade e calor. Alguns moradores passeavam descontraidamente e as lojas da rua principal fervilhavam com clientes a prepararem-se para o fim de semana. Neste cenário sereno, as portas de vidro do banco de Fairview abriram-se e uma jovem mulher negra entrou com uma confiança composta. Usava um vestido simples, mas impecavelmente talhado, o cabelo arranjado com elegância e os olhos brilhavam com uma autoconfiança inconfundível. Esta era Sarah Coleman, alguém que, se fosse reconhecida por qualquer bancário, teria sido recebida com o máximo respeito. Mas nesta pequena cidade, para todos ali, ela era apenas mais uma cliente numa tarde comum, irrelevante em todos os sentidos. Ninguém percebia que esta mulher discreta era, na verdade, a CEO da Coleman Tech, a renomada corporação tecnológica prestes a assinar um acordo de 2.000 milhões de dólares com um importante consórcio internacional. Hoje, Sarah viera sozinha, sem comitiva, sem assistentes, sem seguranças, porque queria fazer uma simples transação bancária sem chamar a atenção. Aproximou-se da caixa mais próxima, oferecendo um sorriso suave e educado à funcionária concentrada no ecrã do computador. Quando Sarah colocou a carteira de couro preta e um pequeno cartão de identificação no balcão, não fazia ideia de que, em apenas alguns minutos, aquele momento aparentemente rotineiro se tornaria um ponto de viragem. Um momento decisivo que abalaria toda a cidade de Fairview e ficaria gravado na sua memória para sempre. O cartão de identificação tilintou contra o frio balcão de mármore. Sarah empurrou suavemente na direção da funcionária, Linda, mantendo o olhar caloroso, numa tentativa de suavizar o ambiente gélido do final de tarde no banco. Mas a resposta de Linda não foi mais do que um olhar gélido e indiferente. O seu olhar deslizou lentamente do cartão até ao rosto de Sarah, um olhar não só de ceticismo, mas carregado de um desprezo antigo e enterrado. Linda, uma mulher nos seus 40 anos com cabelo loiro meticulosamente arranjado, era conhecida em toda Fairview por detectar transações suspeitas mais rápido do que qualquer outra pessoa. No entanto, a sua vigilância vinha não só do rigor profissional, mas também de preconceitos profundamente enraizados, especialmente quando lidava com rostos desconhecidos. Naquele momento, Linda semicerrava os olhos, analisando Sarah como se procurasse alguma imperfeição na sua aparência impecável. Na mente de Linda, aquela jovem mulher negra não podia, de forma alguma, encaixar no perfil de uma cliente importante. Quem era ela para entrar no banco e pedir uma grande transação numa tranquila tarde de sexta-feira? Sem pensar, Linda pegou no cartão de identificação e levantou em direção à luz do teto, fingindo examiná-lo de perto. Na verdade, pouco lhe importavam os detalhes do cartão. O que ela queria era exercer o poder de sublinhar a sua suspeita e autoridade perante os outros clientes, se colegas que observavam à distância. Lentamente, e com uma irritação palpável, Linda inclinou-se na direção da colega Megan, que estava colada ao ecrã do computador, e sussurrou-lhe algo. Essas palavras, quase inaudíveis, feriram o orgulho de Sarah como pequenas agulhas de escárnio. Sarah ficou ali parada, enquanto seu sorriso amistoso se transformava numa expressão resoluta. Já não se sentia confortável. Um desconforto crescente começou a instalar-se ao perceber que aquilo era muito mais do que uma simples transação bancária. Começava a pressentir algo muito mais frio e insidioso, um preconceito invisível mas poderoso a revelar-se. E Linda, com aquele olhar desconfiado, estava apenas a começar. No momento em que Linda terminou o sussurro para Megan, os seus olhos voltaram-se bruscamente para Sarah com um olhar frio e provocador. Nesse instante, Sarah sentiu o fio tênue entre a paciência e o orgulho ferido escorregar por debaixo dos seus pés.
Já tinha suportado inúmeras provações na vida, olhares céticos, preconceitos murmurados nas suas costas, mas isto era diferente, mais intenso do que nunca, porque estava acontecendo num espaço público, entre pessoas que se orgulhavam de ser civilizadas e educadas. Linda virou deliberadamente o cartão de identificação várias vezes na mão, como se fosse uma bugiganga sem valor que alguém tivesse colocado descuidadamente no balcão. Depois, sem qualquer aviso, deixou cair. O estalido do plástico contra o chão de ladrilhos duro ecoou nitidamente, carregado de desprezo. O cartão deslizou pela superfície brilhante sob as luzes LED, que refletiam nele como uma acusação silenciosa ao comportamento de Linda. A ofensa não ficou por aí. Elevando a voz como se estivesse a repreender uma criança mal comportada diante de uma plateia, Linda disparou. Apanho você. Aqui não aceitamos identificações falsas. As suas palavras romperam o silêncio do banco. Cada sílaba martelava nos ouvidos de todos os presentes. Não se destinavam apenas a humilhar Sarah. Carregavam o peso de um preconceito profundamente enraizado que Linda há muito mantinha escondido. O banco mergulhou num silêncio assustador. O ar estava tão denso que parecia ter sido sugado de oxigênio. Todos os olhares se voltaram para Sarah. Alguns clientes olharam com incredulidade. Outros baixaram os olhos para os seus telemóveis, evitando encarar a tensão. Megan, colega de Linda, lançou-lhe o olhar inquieto, mas não disse nada. Nenhuma tentativa de intervir ou de acalmar a situação. Era como se a ousada grosseria de Linda tivesse paralisado todos os presentes. O coração de Sarah batia com força, o rosto ardia de raiva e humilhação. Por um instante fugaz, memórias da infância invadiram-na. Longas tardes no bairro de Atlanta, a ver a mãe suportar o desprezo e a discriminação de estranhos. Mas Sarah já não era aquela menina indefesa. Ela sabia o seu valor, conhecia o seu poder. Acima de tudo, reconhecia que a crueldade de Linda não vinha da força, mas do medo de preconceitos ultrapassados. Inspirando profundamente, a mão de Sarah apertou inconscientemente a alça da mala. Disse a si mesma para manter a calma. Mas Linda, de braços cruzados, cabeça inclinada e um sorriso presunçoso no rosto, parecia decidida a levar aquilo ainda mais longe, como se estivesse à espera que Sarah perdesse a compostura e confirmasse os seus preconceitos. Passou um segundo, depois 2, depois 3. O banco continuava estranhamente silencioso, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir. Sarah manteve-se firme, a expressão passando da dor para uma determinação inabalável. Ninguém falou, ninguém se mexeu, todos à espera de ver o que ela faria a seguir. Linda torceu os lábios num esgar de escárnio e, com ainda mais condescendência, provocou. O que foi? Está com medo de apanhar? Ou tem receio que descobramos que é falsa? Cada palavra era uma punhalada na dignidade de Sarah. Linda deleitava-se naquele momento de poder, especialmente sobre alguém que ela considerava indigno de respeito. No fundo, sabia que as suas ações eram erradas. Mas essa autoconsciência estava muito enterrada sob uma fachada de falsa civilidade. Agora irrompia incontrolavelmente e Linda já não conseguia contê-la. Finalmente, Sarah mexeu-se. Baixou-se lentamente, apanhando o cartão com uma graça deliberada. Não teve pressa, nem tremeu. Erguendo-se até a sua altura total, olhou Linda diretamente nos olhos com uma confiança firme. O banco inteiro prendeu a respiração, à espera das suas palavras. Espero que compreenda as consequências do que acabou de fazer, disse Sarah suavemente, mas com uma autoridade serena que anunciava a tempestade que estava prestes a desencadear. Linda vacilou por um momento sob aquele olhar, embora o rosto permanecesse firme. Nesse instante, ainda não compreendia a gravidade da sua ofensa impensada. Uma tempestade estava a formar-se, uma que varreria os seus preconceitos e destruiria o pedestal onde se colocará tão orgulhosamente. As últimas palavras de Sarah ecoaram suavemente na atmosfera tensa do banco, pairando como se estivessem suspensas no ar. Um silêncio pesado prolongou-se, tão opressivo que cada respiração parecia sufocante. Sarah manteve-se perfeitamente imóvel, ainda com a mão a segurar o cartão que acabará de recolher do chão frio. Por dentro, uma chama de dor e indignação ardia, fazendo-lhe corar as faces, mas o rosto manteve-se sereno, uma compostura que só quem enfrentou a injustiça desde cedo consegue dominar verdadeiramente.
Ela varreu o olhar pelo banco, observando em silêncio os rostos na fila dos caixas e nos bancos de couro castanho reluzente. Cada par de olhos desviou-se do dela, evitando o contato. Alguns baixaram os olhos para os telemóveis, os dedos a percorrer nervosamente os ecrãs. Outros mergulhavam nos documentos ou cochichavam entre si, fingindo que o episódio vergonhoso diante deles não merecia atenção. Ninguém falou. Ninguém protestou ou interveio. Simplesmente ficaram ali, em silêncio, ignorando a injustiça vergonhosa que Linda acabará de infligir. Foi esse silêncio frio e indiferente que feriu Sarah mais profundamente do que qualquer palavra ou ação de Linda. Era o silêncio da cumplicidade. A aprovação tácita da sociedade, a persistência do racismo que há demasiado tempo se perpétua. Sarah sentiu-o mais intensamente do que qualquer outro, tendo crescido em bairros pobres onde ser desrespeitada pela cor da pele era uma experiência diária. Ainda assim, sempre acreditou que em lugares mais civilizados e progressistas, onde o intelecto e o mérito deviam comandar respeito, estaria imune a esse tipo de tratamento. Tinha se enganado. O olhar de Sarah fixou-se em Megan, a colega de Linda. Megan tinha testemunhado todos os momentos humilhantes. Ansiedade e confusão passaram-lhe pelo rosto, mas permaneceu absolutamente silenciosa, demasiado receosa para se manifestar, demasiado intimidada para defender o que era certo, até mesmo relutante em lançar a Sarah um olhar de empatia. Talvez temesse perder o emprego estável ou provocar a ira de Linda. Linda, com seus anos de antiguidade e a sua voz imponente dentro do banco. Ou talvez Megan simplesmente achasse mais fácil assumir o papel de espectadora, fingindo que nada tinha a ver com aquilo. Linda, em total contraste, parecia inteiramente satisfeita consigo própria. Mantinha-se firme, de braços cruzados, com uma expressão arrogante de triunfo. Na sua mente, tudo tinha corrido exatamente como planeado. Ela tinha afirmado seu poder, confirmado a sua percepção de superioridade, pelo menos na sua visão distorcida e preconceituosa. Linda não sentia qualquer remorso pelo seu comportamento, convencida, no fundo, de que tinha razão, de que a jovem mulher negra diante dela não passava de uma fraude suspeita, indigna de respeito dela ou de qualquer outra pessoa no banco de Fairview. A raiva que fervilhava dentro de Sarah agora parecia uma esfera densa de energia prestes a explodir. Mas ela sabia que um acesso de fúria só serviria para reforçar os preconceitos de Linda e dos que assistiam, como a mulher negra zangada fora de controle. Todos os estereótipos nocivos que a sociedade adorava projetar sobre pessoas como ela. Por isso, decidiu não deixar que a fúria transparecesse, por mais ferida que se sentisse por dentro. Sarah inspirou lentamente, deixando a mão descruzar-se. Levantou a cabeça e fixou o olhar no de Linda, cheio de desafio. E então falou com uma voz firme e poderosa. Miss Linda, confio que você e este banco compreendem as sérias consequências do que acabou de acontecer. Ações como estas não me insultam apenas a mim pessoalmente, mancham a reputação da qual Fairview bem que tanto se orgulha. A sobrancelha de Linda tremeu, o esgar nunca abandonando por completo seus lábios, mas um lampejo de desconforto surgiu-lhe nos olhos. Não esperava que Sarah respondesse com tamanha calma e firmeza cortês. Provavelmente antecipava que Sarah explodisse, gritasse, perdesse o controle. Mas o contrário estava a acontecer. E agora era Linda quem se sentia desconcertada, incerta. A tensão pesada no banco mantinha-se, mas a dinâmica de poder começava a mudar. Sarah reconheceu essa mudança. Sabia que apenas com serenidade, dignidade e respeito próprio poderia vencer esta batalha contra uma injustiça tão flagrante. Linda podia ter conquistado uma vitória temporária de humilhação, mas Sarah sabia, com absoluta clareza, que seria ela a terminar aquele encontro doloroso, armada com silêncio, força e o poder inabalável do seu orgulho. O silêncio opressor não durou sequer alguns segundos antes de Linda perceber que não conseguiria manter aquele confronto sozinha por muito mais tempo. Um lampejo de incerteza cruzou-lhe os olhos, mas recuperou rapidamente a confiança habitual com altivo meneio de queixo. Virou-se e fez sinal à sua colega Megan, que estava mais atrás, para chamar o gerente do banco, o Sr. Robert Wilson. Minutos depois, a porta do gabinete atrás da linha dos caixas abriu-se e apareceu o Sr. Wilson. Era um homem de meia idade, alto e magro, com cabelo sal e pimenta e olhos aguçados por trás de óculos de aros finos. Caminhou com passos rápidos e decididos. O fato cinzento claro estava impecavelmente passado,
conferindo-lhe um ar de seriedade misturado com certa inacessibilidade. No momento em que surgiu, Robert percebeu a tensão densa no ar, mas em vez de parar para avaliar a situação, dirigiu-se diretamente a Linda e Sarah, como se já tivesse decidido que Sarah era culpada pela confusão. Linda permitiu-se um sorriso triunfante. Claramente satisfeita por Robert nem sequer ter precisado de uma explicação para assumir que Sarah estava errada, apontou-lhe o dedo acusadoramente, com um tremor deliberadamente dramático na voz, disse: Sr. Wilson, esta mulher está a tentar fazer uma transação muito suspeita. Apresentou documentação pouco clara. Quando lhe pedi que colaborasse, recusou. Sarah manteve-se perfeitamente imóvel enquanto Linda distorcia os factos diante do gerente do banco. Cada palavra era um novo insulto sobre o seu orgulho já ferido. Ainda assim, manteve-se ereta e em silêncio, esperando em silêncio que Robert, experiente e maduro, tivesse a clareza para ver a verdade por trás das alegações de Linda. Essa esperança foi rapidamente destruída. Robert nem sequer olhou para ela, nem fez uma única pergunta para confirmar a história. Em vez disso, chamou um segurança. Um homem corpulento no uniforme azul escuro com expressão severa. Robert aproximou-se de Sarah, o tom gélido e sem qualquer disfarce. Vamos precisar de verificar tudo. As pessoas estão sempre a tentar enganar-nos. Essas palavras cortaram o autorrespeito de Sarah como facas invisíveis. Reavivaram memórias dolorosas da infância, momentos em que a sua mãe enfrentava discriminação descarada apenas por causa da cor da pele e da sua origem. Sarah nunca esqueceu os olhares desconfiados ou os comentários odiosos que enfrentaram. Ainda assim, sempre dissera a si mesma que um dia o seu sucesso e trabalho árduo seriam a resposta definitiva a tais preconceitos tóxicos. E ali estava ela, naquele banco supostamente refinado e cortês, a confrontar o mesmo preconceito enraizado, não sussurrado nas suas costas, mas à vista de todos, em plena luz do dia, diante de uma sala cheia de testemunhas. Era ao mesmo tempo revoltante e desolador, mas também reacendeu nela o fogo justo da indignação. Linda estava por perto, saboreando seu momento de triunfo. Tinha conseguido exatamente o que queria, pintar Sarah como uma criminosa aos olhos de todos os presentes. Estava confiante de que, com a autoridade de Robert do seu lado, Sarah acabaria por ceder à pressão, revelando raiva e fraqueza que validariam as suspeitas de Linda. Mas Sarah recusava-se a dar-lhes essa satisfação. Embora o seu orgulho doesse, manteve-se firme, apoiando-se na força calma que cultivara há muito tempo. Olhando diretamente nos olhos de Robert, falou com clareza e firmeza, a voz estável apesar da dor que carregava por dentro. Sr. Wilson, estou mais do que disposta a colaborar com qualquer verificação necessária, mas espero que compreenda a gravidade das acusações e ações infundadas que acabaram de ser feitas. A testa de Robert franziu-se de surpresa, um ligeiro desconforto cruzando-lhe o rosto. Provavelmente não esperava esta resposta composta e poderosa da jovem mulher negra à sua frente. Na sua mente, o preconceito já a havia descrito como deslocada, não confiável. Mas diante dele não estava uma vítima frágil, e sim uma líder de determinação inabalável, alguém que ele não poderia ignorar com alguns comentários enviesados. Ainda assim, Robert não queria demonstrar fraqueza perante os funcionários e clientes. Cruzou os braços, recuperando a fachada severa, e declarou: então, o melhor será provar a sua legitimidade. Por agora, venha conosco para revermos todas as informações relevantes. O sorriso de Linda alargou-se em triunfo, os olhos a brilhar como se tivesse vencido uma grande batalha. Mas Sarah, embora o coração lhe batesse com dor, recusava-se mostrar qualquer sinal de angústia. Endireitando as costas, deu passos medidos em direção ao gabinete atrás da linha dos caixas, conforme a ordem de Robert, silenciosamente prometendo a si mesma que aquilo não era o fim, mas apenas o começo da sua luta contra preconceitos enraizados que não suportaria mais em silêncio. Sarah seguiu o Sr. Wilson, os seus passos firmes e deliberados ecoando suavemente sobre o chão de mármore polido do banco. A tensão no ar era palpável, todos os olhares fixos nela, à espera de qualquer sinal de fraqueza ou concessão. Linda vinha atrás, ainda com o rosto iluminado por um sorriso triunfante, convencida de que Sarah em breve mostraria confusão, medo ou até o pedido de desculpa que ela tanto queria ouvir. Mas não poderiam imaginar que,
Naquele exato momento, a confiança e a determinação de Sarah tinham chegado ao seu ponto de ruptura, e ela recusava-se a suportar esta injustiça em silêncio por mais tempo. Quando o Sr. Wilson se virou para conduzir até ao pequeno gabinete atrás do balcão, Sarah parou subitamente e pondo uma determinação feroz acendeu-se nos olhos de Sarah. Com precisão calma, abriu a sua mala de couro preta, um gesto tão discreto, no entanto, que pareceu parar todo o banco num instante. Linda, empoleirada ali perto com a sua postura altiva, torceu os lábios num sorriso zombeteiro enquanto observava Sarah remexer na mala, certa de que a jovem mulher procurava uma desculpa qualquer ou uma saída embaraçosa. Mas quando Sarah retirou um cartão metálico reluzente e o colocou firmemente sobre o balcão diante do Sr. Wilson, o esgar de Linda congelou no rosto. Gravadas em letras elegantes e afiadas estavam as palavras Sarah Coleman, CEO, Coleman Tech. Desceu um silêncio absoluto. Um por um, os clientes, os caixas, até o próprio Sr. Wilson ficaram a olhar para o cartão, em choque e descrença. Sussurros de espanto espalharam-se pela sala. Pela primeira vez, viam Sarah não como a jovem mulher negra suspeita que tinham imaginado, mas como a CEO poderosa de uma das mais prestigiadas empresas tecnológicas do país. Nesse instante, o preconceito e o desrespeito que haviam atirado sobre ela minutos antes tornaram-se num erro humilhante, uma verdade desconfortável que mal conseguiam aceitar. O rosto de Linda perdeu toda a cor. O sorriso triunfante desapareceu, substituído por uma expressão de horror e pânico. Era como se o próprio ego dela tivesse levado um golpe devastador, provocando-lhe um arrepio pela espinha e fazendo-lhe as mãos tremerem. Mas Sarah não tinha terminado. Retirou da mala um dossiê profissionalmente encadernado, com o título em negrita estampado na capa, ficheiro de transação especial e um número impossível de ignorar, 2.000 milhões de dólares. Colocou o dossiê suavemente ao lado do cartão de CEO. Com uma voz clara e inabalável que cortou o silêncio atônito, disse: Sr. Wilson, este é o ficheiro da transação especial referente ao acordo de 2.000 milhões de dólares que a Coleman Tech está a executar com o nosso parceiro internacional. Estou aqui apenas para confirmar esta transação de acordo com o protocolo padrão. Se o senhor ou o banco ainda tiverem dúvidas quanto à minha identidade ou intenções, estou preparada para fornecer qualquer verificação adicional que seja necessária. O tom resoluto dela pareceu despertar o Sr. Wilson do seu transe. Retirou lentamente os óculos e esfregou a ponte do nariz, como se tentasse apagar a vergonha e confusão que o dominavam. Mal podia acreditar no erro grave que cometera ao aceitar as acusações de Linda sem qualquer verificação adequada. O seu olhar voltou-se para Linda, endurecendo com decepção. Linda permanecia imóvel, os lábios a tremer enquanto tentava encontrar palavras. Os outros colegas começaram a olhá-la com uma mistura de escrutínio, surpresa e desprezo. Minutos antes, ela tinha o poder nas mãos e controlava a situação, mas agora era o centro de uma condenação silenciosa. Durante tudo isto, Sarah manteve-se composta, sem mostrar triunfo nem escárnio. Apenas esperava pela resposta do Sr. Wilson, observando enquanto ele lutava com o desconforto que o consumia. Finalmente, a voz dele tremeu ao falar. Miss Coleman, pedimos sinceras desculpas por este lamentável erro. Foi uma falha grave da parte do banco. Vamos tratar e verificar tudo de imediato. Por favor, aceite as nossas desculpas. Sarah acenou levemente com a cabeça, os olhos ainda brilhando de determinação e firmeza. Cooperarei totalmente para concluir a transação, mas confio que compreenda que o problema de hoje vai além de um simples mal-entendido. Trata-se de uma questão séria de preconceito e conduta profissional. Com a sua calma resoluta e uma postura extraordinária, Sarah não só defendeu a sua própria honra, como obrigou todos ali a confrontarem as suas ações e atitudes. A tensão no banco pairava no ar como uma névoa invisível a sufocar todos os presentes. Linda permaneceu congelada, o rosto sem cor, incapaz de acreditar no que acabava de testemunhar. Toda a sua arrogância e triunfo anteriores desapareceram num instante, substituídos por um medo cru, nascido da sua própria negligência, teimosia e preconceito cego que escolhera ignorar. O Sr. Wilson mantinha-se em silêncio ao lado dela, uma mão apoiada no balcão dos caixas como se precisasse de se sustentar, mas já não se atrevia a encarar Sarah. A rigidez e confiança severas que antes o definiam tinham dado lugar a uma vergonha evidente, tornando o homem normalmente seguro de si estranhamente diminuído.
No meio daquela atmosfera densa e carregada, Sarah não revelava qualquer sinal de raiva. Em vez disso, irradiava a postura calma de uma verdadeira líder, alguém plenamente consciente de seu valor e autoridade. Com facilidade deliberada, estendeu a mão ao bolso do blazer azul marinho e retirou o seu smartphone. O gesto simples foi lento, mas carregado de um poder estranho que captou a atenção de todos. A respiração de Linda ficou presa na garganta, a ansiedade a inundar-lhe os olhos ao imaginar o que Sarah planeava fazer a seguir. Mas quando Sarah começou a marcar um número, Linda percebeu que a situação já estava muito fora do seu controle. Tudo o que podia fazer agora era rezar para que a chamada iminente não fosse mais um golpe devastador para sua carreira. Sarah encostou o telefone ao ouvido, os olhos nunca deixando do Sr. Wilson, um aviso silencioso de que o banco enfrentaria consequências justas. Após apenas alguns segundos, alguém atendeu do outro lado. "Olá, John. Sou eu", disse Sarah, a voz calma, mas repleta de autoridade. Pausou o tempo suficiente para garantir que todos na sala a ouvissem claramente. "Suspende o acordo. Estou no banco. Explicações a seguir." Essa única frase teve tanta força que todo o banco caiu num silêncio atônito. Ninguém conseguia acreditar no que ouvia. Linda ficou imóvel, os olhos arregalados como se tivesse sido atingida por 1000 agulhas. O Sr. Wilson quase deixou cair os óculos, o rosto a passar de pálido a vermelho e de volta, como se toda a sua energia tivesse sido drenada. Jamais poderiam imaginar que o que parecia uma transação rotineira e um breve lapso de cortesia pudesse desencadear consequências tão graves. Um acordo de $2.000 milhões, talvez maior que o Sr. Wilson ou Linda alguma vez tinham encontrado, agora suspenso, graças a uma simples e serena chamada telefônica da mulher que tão levianamente subestimaram e insultaram. Sarah voltou a guardar o telemóvel no bolso, a expressão inalterada, ainda o retrato do controlo sereno. No entanto, foi precisamente essa calma inabalável que aprofundou a vergonha e confusão de todos à sua volta. Naquele momento, Sarah já não precisava de dizer mais nada. O seu silêncio, carregado de propósito, dizia tudo, afirmando a sua autoridade absoluta para ditar o destino daquela transação crítica e das carreiras dos que estavam diante dela. Linda sentia-se como se estivesse paralisada, a mente num turbilhão de caos. Tinha julgado mal Sarah, cometendo um erro gravíssimo nascido do preconceito e da teimosia. Agora percebia que as suas ações podiam arrasar não só a reputação que lutara tanto para construir, mas tudo e conquistar ao longo dos anos, tudo por causa de um momento impensado e enviesado. O Sr. Wilson carregava um fardo ainda mais pesado de dor e vergonha. Como gerente do banco, era responsável por lidar com todas as situações com justiça e transparência. Ainda assim, permitirá que os seus preconceitos pessoais obscurecessem o julgamento, levando a decisões precipitadas e discriminatórias. Agora, as consequências eram claras. Não só o acordo de vários $1.000 milhões tinha sido suspenso, como a credibilidade do Fairview Bank fora gravemente abalada num instante. No meio de tudo, Sarah manteve-se firme, o olhar frio e resoluto, embora por trás se escondesse uma profunda desilusão e dor. Para ela, aquilo não era uma vitória. Era uma tragédia da própria sociedade, onde o preconceito e a injustiça ainda fervilham no coração de muitos. Ainda assim, reconhecia que aquele momento serviria como uma lição poderosa, não só para Linda e o Sr. Wilson, mas para todos os que tinham sido testemunhas naquele dia. Para Sarah, aquela chamada telefônica não era apenas um aviso ou represália. Era uma declaração do seu valor e do valor de tantos outros que, como ela, precisam de lutar silenciosa e persistentemente por um tratamento justo. Naquele instante, ela não mudou apenas o rumo de um acordo de $2.000 milhões. Mudou as percepções de todos os que a tinham duvidado e menosprezado. Imediatamente após a sua chamada fria e autoritária, um silêncio absoluto desceu sobre todo o banco. As suas palavras ainda ecoavam suavemente pelas paredes, infiltrando-se em cada canto, como que para garantir que ninguém pudesse negar o peso delas. Naquele momento, o tempo pareceu parar, oferecendo a todos um instante para compreenderem plenamente os erros que acabavam de cometer. Linda permaneceu imóvel, o rosto pálido e sem cor. Dentro da sua cabeça, um turbilhão caótico de vergonha, pânico e desespero. Minutos antes, tinha sentido um orgulho cruel ao ver o olhar de pânico nos olhos de Sarah.
Mas agora era ela quem estava dominada pelo terror. Linda percebeu que acabará de cometer o erro mais grave da sua carreira, um erro que podia custar-lhe tudo que passará anos a construir. De repente, Linda cambaleou na direção de Sarah, as pernas trêmulas como se fossem ceder. Tentou falar, mas as palavras saíram em fragmentos gaguejantes, cada uma tremendo de desespero. Eu realmente peço desculpa, Miss Coleman. Eu não fazia ideia. Eu só pensei que, lamento imenso. O pedido de desculpa soava doloroso. No entanto, Sarah nem sequer olhou para trás. No silêncio de Sarah, Linda sentiu um peso invisível a pressioná-la, as suas palavras frágeis a dissolverem-se no ar, incapazes de desfazer o mal que causará. O Sr. Wilson deu um passo em frente, a expressão mais tensa do que nunca. Retirou os óculos, limpando-os rapidamente na lapela do fato, uma tentativa inconsciente de esconder a confusão gravada no seu rosto. Pela primeira vez na sua carreira bancária, não sabia o que dizer para remediar a situação. Ainda assim, forçou-se a falar, a voz suave completamente desprovida de confiança. Miss Coleman, peço-lhe sinceras desculpas por este lamentável erro. O nosso banco nunca teve intenção de a insultar. O problema é que o nosso pessoal tirou conclusões precipitadas. Espero que compreenda que isso foi um mal-entendido e não reflete a nossa cultura. Sarah absorveu cada palavra sem responder. Para ela, a explicação do Sr. Wilson não passava de desculpas desajeitadas e vazias. O preconceito e o desprezo que enfrentará não eram erros isolados de dois indivíduos, mas sintomas de um sistema que permite que preconceitos profundamente enraizados passem despercebidos. Ela sabia que, se não fosse uma poderosa CEO, alguém capaz de se defender, tudo aquilo teria desaparecido em silêncio, como tantas outras vezes antes. Naquele silêncio carregado de significado, Sarah baixou-se e apanhou seu cartão de identificação, que ainda jazia silenciosamente no chão frio. Embora fosse um gesto pequeno, tinha um significado. Ela soprou uma partícula de pó do cartão e guardou-o cuidadosamente na sua mala, como se estivesse a proteger a sua dignidade e autoestima. Cada movimento era observado de perto por todos no banco, cada ação alimentando ainda mais a vergonha e o remorso. Percebiam agora que tinham sido, sem querer, testemunhas de um momento manchado por um preconceito feio, e que a sua própria indiferença e silêncio os tornará cúmplices. Sarah começou então a reunir os seus documentos do balcão, cada gesto gentil mas carregado de poder não verbalizado. Sabia que não precisava de levantar a voz ou fazer uma cena para transmitir a sua mensagem. Aquele silêncio calmo e autoritário era a reprimenda mais severa para quem a insultara. Linda permanecia imóvel, os olhos marejados, tentando evitar o olhar de Sarah. Mas quanto mais desviava o olhar, mais a culpa a corroía. Finalmente, Sarah caminhou em direção à saída do banco, cada passo medido resoluto, a postura perfeitamente ereta como se afirmasse algo profundamente importante. Todos os olhos a seguiram, não por curiosidade, mas porque sentiam o peso da própria vergonha e arrependimento. Os passos de Sarah ressoavam como um toque de clarim nas consciências de todos, um lembrete das consequências trágicas do preconceito escondido. Linda ficou para trás, observando a figura de Sarah desaparecer para além das portas de vidro, o coração pesado com remorso. Compreendia que a sua carreira talvez nunca recuperasse daquele erro. Mas o que mais doía era perceber que permitirá que os seus próprios julgamentos errados infligissem uma dor profunda a outra pessoa, alguém que nunca mereceu. O Sr. Wilson também ficou imóvel, a olhar para as portas fechadas como se estivesse a confrontar o seu próprio fracasso. Sabia que os acontecimentos daquele dia manchariam para sempre a reputação que construiu com tanto esforço ao longo dos anos. Os outros clientes do banco mantiveram-se em silêncio. Ninguém disse uma palavra. Todos sabiam que tinham testemunhado uma lição poderosa sobre respeito, autoestima e, acima de tudo, o perigo de um preconceito não confrontado mesmo nos ambientes mais civilizados. Sarah deixou o banco para trás, deixando tanto as feridas como lição no seu rasto. Na sua partida silenciosa residia um acerto de contas profundo, não apenas para Linda ou o Sr. Wilson, mas para todo um sistema que permitiu que o preconceito guiasse as ações e o pensamento. No momento em que as portas de vidro do banco se fecharam atrás de Sarah, o que acabará de acontecer já não estava confinado àquela pequena agência de Fairview.
Todos os clientes que testemunharam os insultos públicos de Linda e o preconceito frio do Sr. Wilson sentiam que tinham presenciado algo que não podiam guardar só para si. Minutos após a saída de Sarah, os telemóveis começaram a vibrar. Mensagens e chamadas espalhavam a história de pessoa para pessoa a uma velocidade vertiginosa. O que começou como sussurros discretos entre os clientes e publicações em grupos fechados rapidamente explodiu para além das paredes do banco e até da cidade. Horas depois, surgiam manchetes. Uma jovem CEO poderosa da Coleman Tech suspenderá um acordo de $2.000 milhões após sofrer discriminação racial no Fairview Bank. Meios de comunicação grandes e pequenos pegaram na história. Quase imediatamente, o Fairview Bank encontrava-se no centro de uma tempestade mediática. Os jornalistas ligavam sem parar para a agência naquela mesma noite, pressionando o Sr. Wilson por respostas sobre o incidente racista. Ele encontrava-se preso à secretária, o telefone a tocar sem parar e a caixa de entrada do e-mail a ser inundada, todos exigindo explicações claras sobre como e por que os seus funcionários se comportaram de forma tão vergonhosa. Por dentro, estava em tumulto. Não fazia ideia de como acalmar a indignação pública. Reconhecia que esta crise tinha fugido totalmente ao seu controle. Linda, por sua vez, estava à beira do colapso. Correu para casa após o incidente, mas nem no que deveria ser o refúgio seguro do seu lar conseguiu escapar à reação. Em poucas horas, foi inundada com mensagem de raiva, e-mails, chamadas de amigos, conhecidos completos desconhecidos. Cada mensagem cortante era como uma nova facada, deixando-a sentir-se isolada e completamente impotente. Percebia, com um aperto no estômago, que a sua ação preconceituosa, impensada, ameaçava não só a sua carreira, mas a reputação de todo o banco. Nos dias que se seguiram, a crise apenas se aprofundou. Câmaras e microfones da imprensa apinhavam a entrada do banco, exigindo que o Sr. Wilson explicasse a cultura organizacional e os padrões éticos do Fairview. Nem ele, nem a sua equipe de liderança conseguiam apresentar qualquer defesa satisfatória. Não havia desculpa possível para o que os seus funcionários tinham feito a Sarah. As redes sociais incendiaram-se com indignação. Hashtags como #FairviewAccessBank e #JusticeForSarah tornaram-se virais em poucas horas. As avaliações online da agência começaram a chegar em massa, todas com veredictos arrasadores. Titulares de conta de longa data começaram a levantar fundos, clientes corporativos reconsideraram as suas parcerias. A outrora impecável reputação do Fairview Bank estava agora em ruínas. Na Coleman Tech, colaboradores, parceiros acionistas reagiram com uma mistura de raiva e orgulho. Raiva pelo que a sua CEO tinha suportado e orgulho pela sua resposta, composta mas decisiva. Sarah recusou todos os pedidos de entrevista, optando por deixar que as suas ações falassem por si. O seu silêncio poderoso só ampliou a admiração e o apoio do público. Dentro do Fairview, uma reunião de emergência do conselho foi convocada para tentar salvar a situação. Mas quanto mais discutiam, mais percebiam que não havia solução rápida. O verdadeiro problema estava numa cultura de trabalho que permitia preconceitos não controlados e minimizava questões de discriminação. A frustração do conselho com Linda e o Sr. Wilson era palpável. Finalmente, reconheceram que era urgente uma mudança sistêmica. Durante todo o tumulto, Sarah manteve a sua calma característica e determinação. Não sentia qualquer triunfo com a desgraça do Fairview, mas compreendia que a sua posição tinha acendido uma conversa vital sobre o preconceito e a desigualdade ainda enraizados na sociedade. E nesse silêncio, o verdadeiro custo da discriminação ecoava alto e claro, lembrando a todos que cada ato arrogante e impensado tem um preço, especialmente quando nasce da ignorância, da soberba e da incapacidade de reconhecer o valor do outro. Enquanto o Fairview Bank ainda lutava para resistir à tempestade de escrutínio mediático e indignação pública, Sarah escolheu o silêncio absoluto perante os holofotes. Nenhuma publicação nas redes sociais, nenhuma entrevista concedida. Para ela, aquilo não era uma oportunidade de publicidade ou autopromoção, mas uma posição solene em nome da dignidade humana, da responsabilidade social e dos valores fundamentais que a Coleman Tech defende desde a sua fundação. No seu espaçoso e tranquilo escritório, Sarah sentou-se junto à janela, olhando para os arranha-céus banhados pelo pôr do sol ardente da cidade. Levantou o telefone sem hesitação.
No momento em que decidiu suspender o acordo de 2.000 milhões de dólares, sabia que o caminho à frente seria difícil. Compreendia perfeitamente o impacto nos interesses empresariais e nos planos estratégicos que a sua empresa tinha passado meses a preparar. Mas, no fundo, Sarah reconhecia algo ainda mais vital do que o lucro financeiro, integridade moral e respeito próprio. E agora era o momento de reafirmar esses princípios, não apenas diante da sua equipa, clientes e parceiros, mas perante toda a sociedade. Preparou uma última chamada decisiva. Com precisão rápida, marcou o número do seu parceiro de longa data, Andrew Hamilton, CEO da empresa internacional parceira, o homem com quem passará meses a negociar esta aliança promissora. Sarah, acabei de ver as notícias. Lamento muito o que aconteceu contigo. A voz de Andrew soava sincera e preocupada. Sarah permitiu-se um pequeno sorriso, apreciando o tom genuíno. Então, com calma e sem qualquer traço de arrependimento, respondeu: Andrew, agradeço a tua preocupação mais do que possas imaginar. Mas compreendes tão bem quanto eu que isto não se trata apenas de um banco ou de uma transação. Se os teus fundos estiverem depositados numa instituição que desrespeita pessoas como eu, a Coma Intech não pode avançar. Fez uma pausa, deixando as palavras assentar. Do outro lado da linha, Andrew ficou em silêncio por vários segundos pensativos. Compreendia perfeitamente o que ela queria dizer. Ao longo da sua carreira, sempre acreditara que valores fundamentais, ética empresarial e responsabilidade social, deviam estar acima de lucros imediatos. Agora, mais do que nunca, reafirmava essa crença na sua parceira. Compreendo totalmente e estou contigo, Sarah, disse Andrew por fim, a voz respeitosa e tingida de pesar, mas sem objeções. Queremos muito trabalhar com a Coma Intech. Sei que essa decisão não foi fácil para uma líder com a tua integridade. Sarah expirou suavemente, sentindo o alívio invadir-lhe o corpo. A empatia e o respeito de Andrew eram o que ela mais valorizava naquele momento. Sabia que, mesmo ao custo de um grande acordo, o seu autorrespeito e os valores da Coma Intech tinham de permanecer intocáveis. Obrigada, Andrew. Espero que no futuro possamos encontrar uma forma de colaborar em condições que honrem os princípios que ambos prezamos, respondeu ela com delicadeza. Terminaram a chamada num tom de respeito mútuo. Andrew permaneceu à secretária, refletindo sobre o que acabará de acontecer, cheio de admiração pela jovem mulher que não só se manteve firme no meio da tempestade, mas também teve a coragem de abandonar um negócio gigantesco em defesa dos seus princípios. De volta ao Fairview Bank, a crise só se aprofundava. O Sr. Wilson e Linda, os responsáveis pelo incidente, estavam sob crescente pressão, tanto do público como da própria organização. Linda foi oficialmente suspensa, pendente de uma investigação interna pela direção do banco. O Sr. Wilson enfrentou um escrutínio intenso, foi forçado a emitir desculpas públicas e a aceitar responsabilidade direta por não ter conseguido controlar a situação. A notícia da decisão de Sarah de cancelar o acordo de 2.000 milhões de dólares espalhou ondas de choque pela indústria, prejudicando a reputação e as finanças do Fairview, mas também provocando um acerto de contas mais amplo. Empresas por todo o lado começaram a rever práticas de gestão e programas de formação, colocando maior ênfase na construção de uma cultura de justiça e na erradicação de preconceitos invisíveis. Sarah não precisou de emitir qualquer declaração. A sua ação decisiva falou por si, impulsionando mudanças reais na forma como o mundo empresarial enfrenta discriminação e desigualdade. Embora abdicar de um acordo histórico fosse doloroso, Sarah manteve-se inabalável na convicção de que fez o que era certo. Foi uma escolha difícil, mas que incorporava verdadeiramente os valores fundamentais que ela e a Coma Intech sempre defenderão: respeito, justiça e autorrespeito inabalável, tanto nos negócios como na vida. A decisão ousada de Sarah Coleman não só abalou o mundo dos negócios, como mergulhou o Fairview Bank numa crise sem precedentes. Após a chamada com Andrew Hamilton, CEO do parceiro internacional, espalhou-se rapidamente a notícia de que a Coma Intech tinha abandonado um acordo de 2.000 milhões de dólares. Principais publicações financeiras e meios de comunicação reputados detalharam a história, enfatizando o verdadeiro motivo por trás da escolha de Sarah: a discriminação racial flagrante que sofreu no Fairview. O incidente tornou-se rapidamente o tema mais falado em fóruns econômicos e sociais.
Hashtags como hashtag #ComainTechStrong e hashtag StopACBusiness tornaram-se tendência mundial, com milhões de partilhas e comentários. A indignação pública intensificou-se, forçando o Fairview a enfrentar consequências mais severas do que nunca. A liderança do Fairview sabia que o silêncio de Sarah não faria a tempestade passar. Na verdade, a cada dia que passava, a sua reputação ficava ainda mais manchada. Após reuniões de emergência maratônicas, o conselho tomou uma decisão sem precedentes na história do banco, um pedido formal de desculpas públicas a Sarah Coleman e à comunidade. Numa conferência de imprensa carregada de tensão, com dezenas de jornalistas presentes, a CEO do Fairview, Margaret Towson, uma líder formidável e de poucas palavras, apresentou-se visivelmente mortificada. Com a cabeça baixa, dirigiu-se às câmaras com uma voz trêmula, mas sentida. Em nome do Fairview Bank, ofereço as minhas mais sinceras desculpas a Miss Sarah Coleman e a toda a comunidade por este grave incidente. Assumimos total responsabilidade pelas falhas e má conduta dos nossos colaboradores. Compreendemos que isso não é um evento isolado, mas um sintoma de falhas mais profundas na cultura do Fairview. A sua voz tremia, cada palavra claramente dolorosa de pronunciar. No entanto, todos compreendiam que nenhum pedido de desculpas, por mais genuíno que fosse, poderia apagar a dor infligida. Em vez disso, marcava o início da jornada para reconstruir a confiança pública. Imediatamente a seguir, o banco anunciou medidas disciplinares internas rigorosas. Linda, a funcionária cuja atitude despoletou o escândalo, foi transferida para funções administrativas de apoio interno, sendo completamente afastada do contato com clientes. Para alguém que usava o balcão como símbolo de poder pessoal, esta mudança foi um golpe devastador. Linda empacotou seus pertences em amarga humilhação, incapaz de encarar os olhos dos colegas. Cada olhar lançado na sua direção carregava reprovação e desprezo como nunca antes enfrentará. Com um único ato irrefletido e preconceituoso, destruíra sua própria carreira. Entretanto, Robert Wilson, o veterano e orgulhoso gerente da filial, foi despromovido para um cargo júnior de gestão numa pequena agência suburbana, um posto sem prestígio nem influência. Despido da autoridade da sede, Robert foi forçado a confrontar-se com a forma como seu próprio alinhamento com preconceito havia orientado seu julgamento. Estas mudanças não eram apenas medidas para relações públicas. Expunham uma crise profunda dentro da cultura interna do Fairview. O banco comprometeu-se a rever todas as suas políticas e a implementar formações obrigatórias de sensibilização para a diversidade e contra a discriminação para todos os funcionários, um passo difícil, mas essencial para recuperar a sua reputação. Por seu lado, Sarah manteve seu silêncio público em meio ao caos. Recusou todos os pedidos de entrevista e não fez qualquer declaração. O seu silêncio dizia mais do que palavras, provando que o respeito próprio e os valores éticos não são negociáveis, mesmo ao custo de enormes ganhos financeiros. O gesto aparentemente pequeno de Sarah criou efeitos de ondas gigantescos, levando inúmeras empresas a reavaliar a forma como tratam os seus clientes e parceiros. Na Coleman Tech, cada colaborador sentia orgulho por ser liderado por uma CEO com tanta integridade e coragem. A solidariedade e o compromisso com os princípios éticos que ela inspirava tornaram a empresa mais forte do que nunca. O que começou como uma aprovação pessoal isolada transformou-se num diálogo sério e abrangente sobre responsabilidade social, discriminação nos negócios e as suas consequências de longo alcance. Enquanto o Fairview Bank pagava um preço elevado pelo seu erro, a determinação inabalável e o poderoso silêncio de Sarah Coleman catalisaram um movimento rumo a uma mudança mais profunda e duradoura. Enquanto o Fairview continuava a debater-se, desesperadamente tentando curar a ferida profunda que infligira a si próprio, Sarah Coleman mantinha uma calma impressionante. Nunca condenou publicamente o banco ou os seus funcionários, nem emitiu queixas. O seu silêncio só amplificava sua mensagem, não dita em palavras duras ou em raiva ruidosa, mas através da dignidade e da ação resoluta no momento crítico. O que mais se destaca nesta história é como uma jovem, munida apenas do seu respeito próprio e firmeza, conseguiu causar um impacto tão profundo na sociedade. Não houve disputas barulhentas, nem represálias públicas, nem declarações sensacionalistas, apenas a recusa silenciosa de Sarah. O seu silêncio simples forçou todos os que o testemunharam a questionarem as suas próprias atitudes e crenças. Um silêncio tão discreto
Ainda assim, mais poderoso do que qualquer discurso. Linda, a responsável por toda aquela dor e caos, agora sentava-se num canto do seu novo espaço de trabalho, evitada e silenciosamente desprezada pelos colegas. Aquele silêncio esmagador era o seu maior castigo. Já não era mulher confiante e orgulhosa de outrora. Linda era assombrada diariamente pelas memórias do seu ato impensado e enviesado. Sabia que, por mais tempo que passasse, essa mancha nunca desapareceria por completo. Entretanto, Robert Wilson vivia dias igualmente sombrios na agência suburbana para onde fora despromovido, muito aquém da posição que outrora ocupará. A arrogância que antes o definia evaporara-se, substituída por longos momentos de contemplação sobre os próprios erros. Percebeu que o problema principal não era apenas o comportamento de Linda, mas a sua própria complacência e o preconceito há muito enterrado que o permitiram. Foi uma lição amarga, mas necessária, obrigando a encarar o abismo entre os padrões éticos que um dia professou e a realidade das suas ações. Quanto ao próprio Fairview Bank, as consequências foram muito além da perda de um grande negócio. Perdeu o prestígio e a confiança da comunidade. Para recuperar, o banco implementou mudanças profundas na cultura organizacional e nas suas políticas. A formação obrigatória em diversidade e preconceito tornou-se um elemento permanente. E, pela primeira vez na sua história, o Fairview assumiu publicamente o compromisso de que algo assim nunca mais voltaria a acontecer. No entanto, por mais que o Fairview se esforçasse para remediar a situação, sabiam que a ferida que infligiram nunca se curaria totalmente. Este incidente tornou-se uma lição marcante, dolorosa, mas essencial, para que o banco finalmente começasse a levar o racismo e a falta de respeito a sério.